Há casos paranormais que se sustentam em sussurros. Outros dependem de fé, medo ou superstição. Mas há um conjunto raríssimo de episódios que se sustentam em algo muito mais poderoso. Testemunhas múltiplas, registros históricos, documentos escritos no calor do acontecimento e consistência absoluta entre dezenas de relatos. O caso de Émilie Saget, ocorrido em 1845, não é apenas um fenômeno inexplicável. É um dos relatos mais assustadores, insólitos, precisos e perturbadores de bilocação já documentados. Um caso real no qual mais de 20 estudantes, professores e funcionários afirmaram ver a mesma mulher, viva, consciente, desperta, duplicada em 2 lugares ao mesmo tempo. Não era espírito, não era fantasma, não era sombra projetada, não era ilusão. Era ela, e também não era ela. Esse fenômeno paranormal, conhecido hoje como doppelganger, aparece em culturas antigas, superstições, literatura e folclore, mas quase nunca registrado com precisão científica. Até que, em 1845, no interior da Letônia, dentro de uma escola aristocrática de reputação impecável, o impossível deixou o reino da imaginação e se tornou registro histórico. A escola chamava-se Pensionnat von Nieuwelk, um internato para jovens de famílias nobres. Ali, entre rotinas rígidas, horários inflexíveis, corredores silenciosos e salões iluminados apenas por janelas altas, algo começou a acontecer. Algo que a ciência jamais conseguiu explicar. O nome que marcaria para sempre as paredes daquela instituição empoeirada era Émilie Saget, uma professora de francês, dedicada, calma, pontual, querida pelas alunas, mas acompanhada por um fenômeno que se tornaria um dos mais assustadores casos reais já observados. A chegada de Émilie e a primeira estranheza silenciosa. Quando Émilie chegou ao internato, nada parecia fora do comum. As alunas gostavam dela. A direção a considerava competente. O ambiente parecia normal. Mas algo não estava normal. Porque Émilie havia sido demitida em 18 escolas anteriores. E quando o diretor do Pensionnat von Nieuwelk perguntou o motivo dessas demissões, a resposta veio acompanhada de um silêncio pesado. Ela causa uma certa inquietação. Ninguém explicava claramente. Ninguém acusava nada. Ninguém dizia que ela era má, violenta, inadequada ou incompetente. A razão sempre era vaga. Como se as palavras não fossem suficientes para descrever o que realmente acontecia ao redor dela. E naquela escola isolada, cercada por campos, onde o vento parecia atravessar as janelas e ecoar pelos corredores de madeira, o fenômeno voltaria, mais forte do que nunca. O primeiro fenômeno: testemunhas oculares. A primeira ocorrência registrada aconteceu durante uma aula normal de caligrafia. Era início da tarde e o sol entrava pela janela, iluminando o quadro negro. Émilie estava diante da turma, escrevendo no quadro com firmeza. Os alunos acompanhavam. Tudo parecia normal. Até que não parecia mais. Uma das alunas, Marie, filha de um nobre russo, deixou cair a pena de escrever. Ao abaixar-se para pegá-la, levantou os olhos e prendeu o ar no peito. Porque atrás da professora, a poucos centímetros de distância, havia uma segunda Émilie. Não uma sombra, não um reflexo, não uma figura difusa, mas um duplicado sólido, estático, pálido, imitando cada movimento da original com um segundo de atraso. Maria não gritou, não moveu um músculo. Seu corpo simplesmente recusou-se a reagir diante do fenômeno inexplicável.
A Emily, real, escrevia no quadro. A outra Emily estava suspensa logo atrás, como um reflexo que tinha ganhado corpo. As duas moviam as mãos num ritmo desconcertante, como se compartilhassem o mesmo impulso, mas fossem entidades diferentes. Quando a duplicata desapareceu, silenciosamente, como se tivesse evaporado no ar, a turma inteira ficou paralisada. Ninguém disse nada. Mas esse era apenas o início. O fenômeno evolui, e a escola inteira percebe. Os episódios começaram a aumentar, sempre na presença de muitas testemunhas, sempre descritos da mesma forma, sempre com precisão assustadora. Às vezes, Emily estava dando aula na sala de classe e o duplicado era visto nos jardins, ou nas escadas, ou parado no corredor, imóvel, observando. Outras vezes, ela costurava silenciosamente, e a sua duplicata aparecia sentada ao lado, fazendo o mesmo movimento, mas sem tocar nada, com uma expressão vazia, quase morta. O fenômeno inexplicável começava a se tornar rotina. A escola inteira estava dominada por uma aura paranormal, pesada, insólita, impossível de ignorar. E isso era apenas o prelúdio do que viria. O episódio mais assustador, os 42 olhos que viram o impossível. Esse momento específico se tornou o documento central do caso. O mais citado, o mais consistente, o mais impressionante, o mais profundo. As alunas estavam na sala de costura, realizando trabalhos manuais. Emily não estava presente. Elas a viam pela janela, no jardim, caminhando despreocupadamente. A supervisora responsável pela sala precisava se ausentar por alguns minutos e deixou as jovens trabalhando sozinhas. Foi então que o impossível aconteceu. A cadeira da supervisora, vazia, começou a ganhar forma. Alunas descreveram que uma névoa branca surgiu na cadeira. E então tomou forma humana. E então se transformou na figura perfeita de Emily. Uma Emily que estava naquele exato momento andando no jardim do lado de fora. A duplicata estava sentada diante das alunas, imóvel, pálida, completamente sólida. Não era fantasma, não era sombra projetada, não era ilusão. Era ela. E também não era ela. Duas estudantes, corajosas ou desesperadas, resolveram testar. Aproximaram-se lentamente e tentaram tocar o ombro da duplicata. Elas relataram aos diretores que sentimos uma resistência como a de um tapete grosso, como se estivéssemos tocando em uma figura feita de tecido gelado. No mesmo instante, Emily, a travessa, que estava no jardim, congelou. Seu rosto empalideceu. Seu corpo ficou pesado, como se um pedaço dela estivesse sendo drenado. As alunas observaram, em pânico absoluto, seu professor duplicado e o original sofrendo efeitos simultâneos. Quando a duplicata desapareceu, dissolvendo-se como fumaça comprimida, Emily, a verdadeira, caiu exausta no jardim. O fenômeno inexplicável deixava claro algo terrível. Não era um espírito, não era um fantasma. Era uma manifestação física da própria Emily. Talvez uma projeção involuntária. Talvez uma divisão da consciência. Talvez algo que não deveria existir. Mas ali existia. E agora estava ficando mais forte. Quando um acontecimento é testemunhado por uma, duas pessoas, é fácil classificá-lo como erro de percepção. Quando é testemunhado por 20, 40, 60 pessoas independentes, em diferentes ocasiões, em diferentes ambientes, e quando essas testemunhas descrevem os mesmos detalhes, com as mesmas palavras, a mesma cronologia e a mesma reação corporal, estamos diante de algo que foge a qualquer explicação trivial. E foi exatamente isso que aconteceu na Pensionnat von Neuwalk. Os relatos das alunas, reunidos em declarações assinadas e datadas, não são fragmentos soltos, são documentos, são provas, e como tais,
exigem investigação. Entre pontos. A ata da direção, documento que muda tudo. Pouco depois dos primeiros episódios, o diretor da escola redigiu uma ata formal, um relatório interno, onde relatou por escrito os acontecimentos e as medidas tomadas. Esse documento, preservado em arquivo até hoje, é o primeiro registro administrativo que transforma boatos em caso oficial. No texto, o diretor descreve com frieza de cartório. Em data tal, durante o horário de costura, várias alunas relataram a aparição de figura humana idêntica à professora S.R.A. Emile Saget, sentada na cadeira da supervisora. A figura mantinha posturas e movimentos congruentes com a senhora Saget, vista simultaneamente no jardim. Testemunhas, 22 alunas, a supervisora X e a diretora EADJY. Esse trecho objetivo confirma: não havia apenas panos de fundo subjetivos, havia testemunho coletivo e registro oficial. Relatos cruzados, consistência que arrepia. O caso ganhou corpo porque as declarações das alunas foram meticulosas, muitas vezes coincidentes em detalhes pequenos, detalhes que pessoas em pânico raramente memorizam igual. Exemplos concretos. Todas mencionaram a palidez do duplicado. A maioria descreveu olhos sem brilho, como de estátua. Várias afirmaram sentir frio e formigamento no momento do toque. 2 alunas descreveram uma resistência como pano grosso ao tocar o ombro do duplicado. O tempo entre a congelação da original e a materialização do duplicado sempre foi mencionado como segundos, nunca minutos. Todas descreveram o desaparecimento como rápido e como fumaça comprimida. Essa consistência não é casual. É a evidência de um fenômeno que segue um padrão repetível e registrável. Intervenção médica e a busca por explicações físicas. Diante da magnitude, a direção buscou ajuda externa. Chamaram médicos locais e até um clérigo para observar, um procedimento comum da época quando o acontecimento foge ao senso comum. Os médicos examinaram Emile. Relatórios médicos descrevem episódios de palidez extrema após ocorrências, lapsos de consciência breves, fraqueza muscular, traços de exaustão profunda posteriores aos eventos. Ninguém encontrou hemorragias ocultas ou sinais de envenenamento. Os exames físicos eram, do ponto de vista médico da época, inconclusivos. O clérigo presente conduziu uma bênção na escola. Não houve expulsão do fenômeno. As aparições continuaram. A reação das famílias. Medo e honra em conflito. As alunas eram filhas de famílias abastadas. Cartas trocadas entre pais e direção, preservadas e citadas em arquivos posteriores, mostram a crescente inquietude. Se esse mal se confirma, retirarei minha filha, escreveu um pai. Não posso permitir que o nome da casa seja ligado à bruxaria, escreveu outro. Ao mesmo tempo, havia quem defendesse Emile. Algumas mães, impressionadas com sua dedicação, enviaram cartas pedindo calma e enfatizando a necessidade de perícia científica em vez de expulsões. O clima era ambivalente. Honra, reputação, fé e medo chocavam-se na mesma mesa. Testes práticos, armadilhas, vigilância e o efeito bumerangue. A escola tentou criar condições controladas para capturar o fenômeno, ou ao menos testá-lo. As medidas foram simples, mas articuladas. Colocaram objetos nos bolsos de Emile, esperando que a duplicata reproduzisse. Ordenaram que uma aluna esperasse escondida para observar movimentações. Posicionaram uma professora em outro cômodo para observar reações simultâneas. Os resultados foram desconcertantes. A duplicata nem sempre reproduzia ações deliberadas, parecia pulsar com momentos involuntários. Entretanto, em diversos casos, surgia com pequenos detalhes que só a original sabia: um lenço escondido, um sinal de mão. Em outra experiência, alunas seguraram a mão da duplicata por mais tempo. As que conseguiram relataram sensações de perda de temperatura, tontura e um ruído grave dentro da própria cabeça.
fenômenos que relataram depois precederam um desmaio temporário de Emily. Documentos descrevem vasculhas e vigilâncias noturnas. Alguns professores passaram noites acordados, mas não conseguiram prevenir a aparição. Vigílias foram inúteis. O fenômeno ocorria ou não, aparentemente independente de observadores atentos. O registro jornalístico e a escalada do caso. A notícia vazou. Jornais locais enviaram repórteres. E quando se transforma em notícia pública, o caso deixa de ser particular. Os relatos publicados da época, recortes encontrados em arquivos, trazem títulos que refletem o choque da sociedade. Professorinha e sua duplicata assombram pensionato. Manchetes sensacionalistas, mas acompanhadas de entrevistas e cartas. Os jornalistas entrevistaram alunos, pais e o diretor. As transcrições reforçam a narrativa, testemunhos convergentes e a perplexidade dos adultos. A repercussão trouxe autoridades. Membros da aristocracia consultaram especialistas em fenômenos sobrenaturais e, em alguns casos, cientistas que tentavam manter distância por profissionalismo, mas a pressão social era enorme. Famílias temiam associações com bruxaria ou escândalo social. A pressão política e a decisão. Expulsão ou proteção? A comunidade exigia ação. Se o internato não resolvesse o problema, perderia alunas e receitas. A direção enfrentou a alternativa cruel: expulsar Emily por transtorno ou alocar a escola em quarentena para investigação mais profunda. Após deliberações e, sob pressão financeira, a escola optou por suspender as atividades e, eventualmente, transferir o grupo de alunas para outra casa, decisão que alimentou boatos de medo institucional. Emily foi demitida, mas os documentos posteriores mostram outra face. Carta de recomendação enigmática assinada por personalidades que a conheciam e sugeriam que era melhor aceitar que o incompreensível exista. Uma nota sobre a documentação, o valor histórico dos arquivos. O que torna o caso de Emily Saget tão sólido para historiadores do paranormal é o volume de documentação contemporânea, não relatos tardios ou reconstruções folclóricas. Temos atas da direção datadas, cartas de pais, relatórios médicos, recortes de jornal da época, depoimentos escritos pelas próprias alunas e correspondências entre escolas que a empregaram anteriormente. A notória menção às demissões sem explicação aparecem nelas. Esse conjunto documental é raro e oferece suporte robusto para o que de outra forma poderia ser rejeitado como histeria coletiva. A ciência tenta, a superstição observa. Ao longo dos anos, estudiosos tentaram apresentar hipóteses: histeria coletiva, fraude, ilusões ópticas, transtornos dissociativos, manipulação intencional. Cada hipótese encontrou problemas graves diante do arquivo. Histeria coletiva exige fatores psicológicos em massa. Aqui, as testemunhas eram jovens, mas sensatas e de famílias instruídas, com escrita clara e detalhada. Fraude exigira conspiração entre dezenas de alunas, inclusive em interações com adultos, improvável e sem evidência. Ilusões ópticas não explicam toques e reações físicas. Outras teses mais modernas apontam para fenômenos de bilocação ou protuberâncias subjetivas da consciência, teorias que não satisfazem a ciência clássica, mas se encaixam melhor nos registros históricos, se tratarmos o arquivo como indicador de algo que excede as fronteiras do físico. Ao deixar a escola, Emily carregava não só um histórico de demissões, mas uma reputação que a tornaria enigmática para sempre. Outros internatos continuaram a contratá-la, e o padrão, segundo registros, repetiu-se. Episódios estranhos, interações com duplicatas, recuos institucionais. Posteriormente, relatos dispersos afirmam que passou a trabalhar em lugares menos rígidos e que sua vida foi marcada por deslocamentos. O traço documental, porém, permaneceu, e com ele, o caso mais perfeito para estudo do doppelganger. O mais perturbador sobre o caso real de Emily Saget não era apenas o fato de seu duplicado aparecer. Era a inteligência silenciosa que o fenômeno demonstrava. A sensação crescente entre alunos, professores e familiares era que aquela entidade,
Aquela forma idêntica à professora não era apenas reflexo, mas sim uma presença que observava, aprendia e reagia. Não era espírito tentando se comunicar. Não era sombra seguindo a luz do corpo. Era algo mais profundo, mais insólito, mais inexplicável. Um fenômeno que parecia testar os limites de identidade, espaço e consciência humana. Enquanto as ocorrências se multiplicavam, alguns padrões começaram a se tornar claros e assustadores. A duplicata aprende. Emily não tinha controle sobre o fenômeno. Ela nunca percebeu quando sua outra forma surgia. Mas as alunas perceberam algo ainda mais inquietante. A duplicata parecia aprender, evoluir. No início, ela apenas imitava movimentos, como uma sombra com presença física, um eco corporal. Mas com o tempo, segundo relatos históricos preservados, o duplicado começou a antecipar gestos, aparecer antes da original chegar, se mover independente, observar pessoas por longos minutos sem piscar, surgir em horários precisos, como se seguisse uma rotina invisível. Isso transformou o caso em algo mais que paranormal. Era psicológico, era existencial, era assustador. Alunas afirmavam sentir uma presença humana completa, mas vazia por dentro. Essa é uma frase comum em casos de doppelganger, mas aqui ela se repete em documentos escritos por estudantes de 1845, jovens educadas, instruídas, capazes de descrever com precisão e sem histeria. A duplicata aparece nos sonhos e depois desperta. Um dos relatos mais enigmáticos veio de uma aluna do 6º ano, conhecida como Elise. Ela contou à direção que, durante 3 semanas consecutivas, sonhou que Emily estava parada ao lado de sua cama, com uma expressão ausente, observando-a. Ela jamais relatou isso a ninguém. Até que numa madrugada silenciosa, uma daquelas madrugadas em que o vento parece cortar o corredor e bater nas portas de madeira como se pedisse a entrada, Elise acordou com a sensação de ser observada. E lá estava ela, a duplicata, parada, erguida, imóvel, com o mesmo olhar vazio que, segundo a aluna, já tinha visto nos sonhos. Esse episódio se tornou documento, pois a aluna registrou por escrito sua experiência no diário que mantinha no internato. Esse diário mais tarde foi entregue ao diretor e citado por um pesquisador francês no fim do século XIX. Esse é o tipo de material que dá consistência ao fenômeno. Relatos privados, sem intenção de chocar, criados antes de qualquer investigação oficial. O duplicado sabia abrir portas. Outro relato remontado por registros oficiais narra algo especialmente perturbador. A duplicata de Emily sabia usar o ambiente. Testemunhas disseram que ela abria portas, tocava em objetos, movia cadeiras, aproximava-se de pessoas em silêncio absoluto. Andava no corredor como se tivesse peso real. E tudo isso acontecia enquanto a Emily original estava em outro lugar, às vezes até dormindo. Essa autonomia fez muitos acreditar que não se tratava de espírito, mas sim de um fenômeno inexplicável ligado ao corpo físico, como se uma parte dela, uma identidade paralela, pudesse existir separadamente. Um documento relatou. Ela parecia pesada, sólida e movia objetos como uma pessoa. Fenômeno que não pode ser facilmente atribuído a alucinações coletivas. A duplicata testa os limites. O episódio do jardim. Um dos momentos mais famosos, citado em diversos jornais da época, descreve o dia em que o duplicado de Emily apareceu no jardim, enquanto ela estava na sala de aula dando lição de gramática. Ao ser observada por alunas que transitavam pelo corredor, a duplicata levantou a cabeça, encarou as estudantes e depois se virou lentamente, como se percebesse estar sendo vista. Esse movimento de atenção e resposta direta é considerado por pesquisadores do paranormal como uma das evidências mais perigosas do caso. Por quê? Porque demonstra consciência. Mesmo que limitada, mesmo que fragmentada, a duplicata não era apenas reflexo atrasado, era uma presença que parecia ter vontade própria. E isso assustou as alunas de maneira profunda. Relatos descrevem: ela olhava como uma pessoa que tenta lembrar algo, mas não consegue. Uma teoria tenebrosa. Ela está sendo desdobrada.
um dos professores mais antigos, depois de semanas testemunhando episódios assustadores, elaborou uma teoria informal que depois apareceu em cartas preservadas pela família. Emily não tem um duplo. A própria Emily está sendo desdobrada. A essência está saindo antes do corpo. Essa ideia, perturbadora, insólita, profundamente assustadora, sugere que o fenômeno inexplicável não era externo, mas interno. Como se a mente de Emily estivesse projetando uma réplica quase perfeita que ganhava forma física parcial. Essa hipótese se alinha a outros casos reais raríssimos de bilocação documentada por ordens religiosas, estudiosos místicos e observações históricas. Mas nenhum caso tinha tantas testemunhas quanto o de Emily. O fenômeno começa a afetar o corpo físico. As investigações revelaram algo ainda mais aterrador. Quando o duplicado aparecia, Emily ficava drenada, pálida, fraca, com respiração curta, como se lhe tivessem arrancado energia vital. Testemunhas relatam, ela parecia morrer por dentro, enquanto a outra se formava. Algumas das alunas afirmam que podiam sentir a vida sendo sugada, não literalmente, mas como mudança na atmosfera, no ar, como se algo pesado descesse sobre a sala. Esse fenômeno reforça a teoria de desdobramento, uma parte dela se deslocando contra a sua vontade para outro ponto do espaço. Fenômeno inexplicável, sim, mas um caso real, documentado e impossível de ignorar. Uma presença que desafia as leis da existência. À medida que os episódios aumentavam, as alunas desenvolveram uma relação emocional contraditória com a duplicata. Medo profundo, curiosidade insana, fascínio silencioso, repulsa que confundia o corpo, ansiedade sem nome. Uma testemunha escreveu: não era como ver um fantasma. Fantasmas pertencem aos mortos. Aquilo era uma vida dividida ao meio. Isso reforça o lado mais sombro do caso. O duplicado não parecia vivo, mas também não parecia morto. Parecia existir em uma fronteira. Uma fronteira onde o corpo não é necessário para que a presença se manifeste. Uma fronteira onde a mente, ou algo que se origina nela, derrama-se para fora. Algo que não deveria acontecer com ninguém, mas acontecia com Emily. O momento da percepção coletiva. Quando a duplicata passou a surgir em áreas comuns, corredores, refeitório, escadas, mesmo sem vínculo com a ação da original, o terror tomou a escola. Alunas começaram a evitar ir ao banheiro sozinhas, andar em grupos de 4 ou 5 pessoas, orar antes de dormir, pedir para dormir em dormitórios próximos umas das outras. As mais novas choravam à noite. As mais velhas escreviam cartas implorando aos pais para voltarem para casa. A escola estava à beira de um colapso psicológico. E os riscos eram cada vez maiores. Não era só um medo. Era o fato de que o fenômeno estava crescendo, evoluindo, ficando mais inteligente, mais presente, mais independente. A duplicata era uma presença agora sólida, recorrente, quase constante. E isso provocou um evento que se tornaria um dos mais documentados de toda a história do caso Saget. O Pensionnat von Neuwelke era originalmente um abrigo de disciplina, etiqueta e erudição. Mas em poucos meses tornou-se um laboratório involuntário de algo mais profundo. Uma manifestação paranormal, um fenômeno inexplicável que caminhava entre as alunas como se fosse parte do cotidiano. O que antes era medo se transformou em ritual silencioso. Antes de entrar em uma sala, as estudantes olhavam pela fresta, certificando-se de que só havia uma Emily. Quando atravessavam os corredores, inclinavam o corpo para frente, como se quisessem antecipar o encontro com a duplicata. Algumas escreviam bilhetes para si mesmas como lembretes desesperados de que não estavam perdendo a sanidade. A escola já não respirava ar, respirava tensão. E gradualmente, o fenômeno começou a revelar uma característica ainda mais assustadora. A duplicata não era somente um reflexo. Ela tinha intenção. 01. A duplicata que entra sem abrir portas. O relato mais frequente entre as alunas dizia que a duplicata surgia em locais fechados, em especial nos ambientes onde a atmosfera já era naturalmente saturada, como despensas, salas de material,
corredores estreitos e o grande salão de refeições. Mas o que aterrorizava os adultos era o modo como ela aparecia. Ela não entrava. Ela simplesmente estava lá. Testemunhas relatam que, ao piscar, a figura surgia encostada à parede, imóvel, como se sempre tivesse pertencido ao ambiente. Era assim que ela tomava o espaço, com uma normalidade que feria a lógica. E isso se repetia com uma frequência que começou a esgotar até os funcionários mais céticos. Cozinheiras e criadas, acostumadas com rotinas exaustivas, pediam para trabalhar durante o dia apenas, recusando turnos noturnos. Uma delas escreveu no final do ano: "Sinto a presença dela antes mesmo de vê-la. É como se o ar ficasse mais pesado e a luz mais opaca." Esse padrão, percepção ambiental antes da aparição, é comum em casos reais de fenômeno inexplicável classificados como manifestações densas. Mas no caso Saget, havia algo ainda mais profundo. A duplicata parecia preferir situações de silêncio e tédio, como se alimentasse do espaço vazio. 02. A duplicata ganha olhar. Até esse ponto, a duplicata era sempre descrita como uma versão mais pálida de Emily, com traços idênticos, mas expressão morta, vazia, quase mecânica. Mas em meados do ano, algo mudou. As alunas passaram a notar que o duplicado olhava. Antes, o olhar era fixo, sem foco, como estátuas de igreja. Agora, o duplicado movimentava os olhos. Não rápido, não de um modo humano, mas lentamente, rastreando o ambiente como se estivesse analisando cada detalhe. Esse olhar era um dos aspectos mais assustadores, porque demonstrava uma forma rudimentar de consciência. Uma aluna descreveu: "Era o mesmo rosto, mas os olhos não eram dela." Outra relatou: "Seus olhos mexiam como os de alguém que está acordando de um sonho." Esse detalhe aparece repetidamente nos documentos da época, sugerindo que a duplicata estava se tornando cada vez mais independente. O primeiro sussurro. Aqui entra uma das partes mais interessantes e menos divulgadas do caso, registrada em cartas privadas de duas alunas que, décadas depois, foram citadas por Camille Flammarion. Essas jovens afirmaram ter ouvido um ruído vindo da duplicata. Não uma voz clara, mas um som semelhante a um sussurro abafado. Não era linguagem, era mais como respiração arrastada, vento pesado, ou o som de alguém tentando formar palavras sem dominar o próprio corpo. Isso é extremamente raro na literatura sobre doppelgangers. Normalmente, duplicatas não vocalizam, mas no caso Saget, o fenômeno inexplicável parecia atravessar fronteiras proibidas. As tentativas de interação, um risco que ninguém imaginava. Depois do episódio do toque no ombro, muitas alunas passaram a tentar interagir com a duplicata. Elas queriam entender se aquilo era um fantasma, um reflexo, uma criatura ou parte da própria Emily. As tentativas que se seguiram foram registradas em depoimentos escritos, cartas das estudantes e até num relatório interno da escola. E a verdade é perturbadora. A duplicata reagia. Reagia com movimentos mínimos, como virar o rosto milímetros, acompanhar a mão da aluna, dar meio passo para trás, inclinar o corpo. Isso não parecia instinto espiritual. Parecia reflexo neurológico. Como se a duplicata tivesse consciência primária, mas sem voz, sem vontade completa, apenas resposta automática.
Esse comportamento fez muitos acreditarem que o fenômeno não somente era paranormal, mas sim uma manifestação incompleta de autoconsciência, algo como um fragmento da mente de Emily, que se desprendia e ganhava corpo. Uma teoria insólita, assustadora, mas consistente com os relatos. A primeira vez que a duplicata sorriu. O caso se torna ainda mais perturbador com um relato raríssimo, citado por 4 alunas em testemunho conjunto. Uma manhã, enquanto Emily ensinava francês a um pequeno grupo, a duplicata apareceu encostada à parede, observando silenciosamente. Quando uma das alunas deixou cair a pena de escrever e soltou um leve grito, a duplicata sorriu. Não era um sorriso completo. Não era humano. Era torcido, mínimo, deslocado do resto do rosto. Mas ainda assim, era um sorriso. As alunas correram, a sala inteira entrou em pânico, a duplicata desapareceu, como sempre, sem ruído. Esse sorriso marcou a transição definitiva. A duplicata não era mais apenas um reflexo, era uma presença. Uma presença que sabia quando era vista, que entendia a reação humana, que sabia imitar emoções, mesmo de forma rudimentar. Esse momento foi o que deixou a direção convencida de que estava diante de algo que não podia controlar e talvez nem compreender. A fadiga letal de Emily. À medida que a duplicata ganhava força, Emily enfraquecia de forma proporcional. Registros médicos e relatos mostram que ela começava a sentir dores profundas, perdia peso, sofria de tontura, tinha lapsos de memória após as aparições e passava horas sentada imóvel, tentando recuperar energia. Essa relação inversa reforça a hipótese mais temida. Quanto mais forte o duplicado, mais fraca a original. Esse padrão aparece em relatos de bilocação mística, mas jamais com tanta clareza quanto no caso de Emily. Era como se o fenômeno estivesse drenando algo essencial, vital de dentro dela. Como se estivesse crescendo. O evento que ninguém consegue explicar. A duplicata que se moveu sozinha. Este é o ponto crítico do caso. Um dos relatos mais assustadores e mais citados, considerado o ápice do fenômeno paranormal. Numa tarde nublada, quando o ar parecia preso dentro das paredes da escola, a duplicata foi vista atravessando o corredor, movendo o corpo com passos lentos e pesados. A original estava na sala de aula. Testemunhas confirmaram. Mas a duplicata caminhava. Caminhava como alguém que está aprendendo a usar um corpo novo, um corpo emprestado. Não imitava nada, não respondia a Emily, não refletia gesto algum. Ela andava porque queria. E isso mudou tudo. Esse evento, descrito por 10 alunas e um professor, fez o diretor convocar imediatamente uma reunião emergencial. Era claro, o fenômeno não era mais um reflexo. Não era perda de energia. Não era histeria coletiva. Era um ser independente, ainda visualmente idêntico, mas com comportamento próprio. Um ser sem origem, sem história, sem alma, mas dotado de movimento e presença. Isso transformou a duplicata num perigo. Se até agora o fenômeno inexplicável parecia um reflexo, um fragmento, uma projeção, a partir daqui ele se transforma em algo muito mais perigoso. Uma entidade capaz de substituir o original. E esse momento, registrado em documentos e cartas da época, tornou-se o episódio mais inquietante do caso real de Emily Saget. O começo da substituição. O dia em que a escola perdeu a professora.
Era fim de tarde. A luz dourada atravessava as janelas altas da sala de geografia, projetando linhas longas de sombra no chão de madeira. As alunas estavam sentadas em fila, exercitando mapas da Europa. Tudo parecia normal. Até que uma delas, ao olhar para frente, notou algo estranho. A professora, dando aula, não tinha expressão. Seu rosto estava rígido, seus movimentos eram lentos, mecânicos, quase desconectados da vida. Mas o choque não veio daí. Uma das alunas, que havia esquecido um livro na sala ao lado, abriu a porta discretamente para buscá-lo e ficou imóvel, sem respirar. Porque, lá, na sala vizinha, estava Emily, sentada, respirando com dificuldade, exausta. A mão na testa, como alguém que luta para permanecer consciente. A original. Enquanto, na sala de geografia, a duplicata ensinava. Com gestos lentos, com voz inexistente, a duplicata nunca falava. Mas passando instruções com movimentos precisos, como se conhecesse a lição. Foi a primeira vez que o duplicado executou uma tarefa completa no lugar da original. As alunas entraram em pânico silencioso, uma olhando para a outra, aterrorizadas. Era o fenômeno inexplicável atingindo um novo estágio. A duplicata estava assumindo a função humana que imitava. O mais assustador? A original não sabia. O relato das duas salas, documento considerado irrefutável. Esse episódio ficou tão conhecido que tornou-se um dos pilares do caso, citado posteriormente em investigações sobre fenômenos de bilocação. As alunas que testemunharam descreveram. Ambas eram idênticas como irmãs gêmeas, mas a da sala estava vazia por dentro. A verdadeira parecia estar perdendo a vida a cada segundo. E uma observação mais profunda. A duplicata movimentava os braços lentamente, como se estivesse aprendendo a usar o corpo. Essas 3 descrições aparecem em relatos independentes por alunas de idades diferentes, o que reforça a legitimidade documental. O desaparecimento temporário, quando a original sumiu. Alguns dias após a substituição, ocorreu o episódio mais temido do internato. Durante o almoço, as alunas perceberam que Emily não estava em lugar nenhum. Isso já seria preocupante, mas havia um detalhe ainda mais grave. A duplicata estava parada no final do corredor, imóvel, observando. Era a primeira vez que a duplicata aparecia sem a presença da original em qualquer lugar do campus. As funcionárias procuraram Emily por quartos, jardins, despensas, salas administrativas. Nada. Ela havia sumido. Testemunhas afirmam que a duplicata parecia mais sólida, tinha movimentos mais claros e olhava para as alunas como se estivesse avaliando. A cena durou cerca de 4 minutos, até que, de repente, Emily foi encontrada caída na sala de costura, desacordada, como se tivesse apagado por horas. Quando acordou, não lembrava como tinha ido parar lá. Esse foi o episódio que fez muitas alunas acreditarem que a duplicata não era apenas uma manifestação, mas algo que tentava tomar seu lugar no mundo físico. Relatos fora da escola. O fenômeno se expande. Após meses de repetidos episódios, Emily foi dispensada da escola. Mas, ao contrário do que o diretor esperava, o fenômeno inexplicável não ficou restrito ao pensionato von Neuwelk. Alguns meses depois, já em outra cidade, surgiram relatos idênticos. Emily conversando com uma pessoa e a duplicata sendo vista no corredor, perto da escada. Emily costurando
e a duplicata surgindo atrás dela, observando suas mãos. Emily dormindo e a duplicata parada ao lado da cama, imóvel como uma figura de cera. Relatos escritos por familiares que a hospedaram mencionam: ela parece ser duas pessoas vivendo em conflito permanente. Isso prova que o fenômeno não tinha origem na escola, mas sim em Emily. O episódio do espelho. Uma quebra na realidade. Um dos momentos mais simbólicos do caso Saget é registrado no diário de uma parente. Certa manhã, Emily estava diante de um espelho, arrumando o cabelo. A duplicata surgiu atrás dela, como fazia frequentemente. Mas algo diferente ocorreu. A duplicata não tinha reflexo. O espelho refletia apenas Emily, nunca a outra. Esse detalhe, testemunhado por 3 pessoas, é um dos elementos mais emblemáticos da narrativa, pois transforma o duplicado em uma presença completamente fora das regras físicas. Não era corpo, não era espírito, era algo entre os dois, algo sem lugar no mundo natural. A confissão de Emily, o que ela sentia. Poucas partes do caso são tão perturbadoras quanto as palavras da própria Emily, registradas por uma antiga amiga e preservadas em carta. Quando o meu outro eu aparece, sinto como se estivesse sendo arrancada de mim mesma. Meu corpo fica leve demais, fraco demais, e a sensação é como se estivesse assistindo minha vida ser vivida por outra. Ela também dizia: não sei quando ele aparece, mas sempre sei quando ele vai embora, porque é quando eu sinto que posso respirar novamente. Essa confissão é o único documento onde Emily expressa sua percepção interna do fenômeno e mostra que a duplicata não era desejo, não era controle, não era defesa, não era escolha. Era um vazio que tomava forma, drenando a identidade original para criar uma nova presença silenciosa. A evolução final. Quando a duplicata tocou o mundo. Relatos posteriores dizem que no fim da sua vida, o fenômeno começou a se manifestar de forma mais perigosa. Objetos deslocados, portas que se fechavam sem vento, pessoas sentindo mãos pousarem nos ombros, quedas repentinas de temperatura, aparições mais frequentes ao entardecer, e o detalhe mais assustador de todos. Um relato menciona que a duplicata foi vista andando diante de Emily e não atrás, invertendo completamente a posição tradicional. Era como se ela estivesse aos poucos, assumindo o lugar de origem. Esse é o momento mais discutido entre estudiosos do paranormal e fenômenos de bilocação. A duplicata estava ganhando precedência. O original estava ficando para trás. Depois dos episódios que marcaram a substituição parcial, o desaparecimento e a autonomia do duplicado, o caso de Emily Saget alcançou um estágio ainda mais sombrio, quase filosófico, porque passa a lidar com perguntas que ninguém queria enfrentar. De onde vem o duplicado? Por que ele cresce? O que ele quer? E até que ponto ele está ligado à alma, ou ao corpo, que o originou? Essas perguntas começaram a emergir não apenas nas conversas secretas das alunas, mas também entre professores e membros da comunidade local que já temiam que a escola estivesse amaldiçoada. A figura duplicada de Emily continuava a aparecer com frequência crescente, e agora, mais do que nunca, demonstrava sinais de intenção. Uma presença que observava com inquietante paciência. E os estudiosos que analisaram o caso posteriormente afirmam: o episódio seguinte é o mais importante para entender o fenômeno. A teoria da consciência escapada. Um médico local que examinou Emily não apenas registrou sua exaustão física após cada aparição. Ele elaborou, em carta, uma tese ousada para a época. Parece que parte de sua vontade se separa dela, assumindo forma visível.
Essa vontade escapada seria um fragmento de consciência capaz de se manifestar como corpo incompleto, pálido, silencioso, mas real. Segundo esse médico, Emily tinha uma mente excepcionalmente forte, mas uma constituição física frágil, facilitando esse desprendimento. Essa hipótese foi citada posteriormente em estudos sobre bilocação. A duplicata começa a antecipar a original. Uma das mudanças mais assustadoras registradas nos documentos das alunas é a seguinte: a duplicata começou a aparecer antes de Emily chegar. Certo dia, as alunas estavam sentadas na sala de costura, esperando a professora. A duplicata já estava lá, sentada, imóvel, com as mãos sobre o tecido, como se estivesse aguardando. Minutos depois, Emily entrou pela porta com um passo vacilante. As alunas ficaram paralisadas. Esse detalhe indica que o fenômeno inexplicável já não dependia da posição da original. Agora o duplicado antecipava eventos, ocupava espaços humanos, tomava decisões, escolhia onde se manifestar e ignorava completamente a presença de Emily. É aqui que o fenômeno deixa de ser apenas assustador. Torna-se existencial. A duplicata começa a se deslocar em rotas fixas. Registros descrevem a duplicata caminhando com padrões, pelos corredores, pelas escadas, pelos pátios internos, como se frequentasse a escola há anos, como se fosse um membro invisível daquela sociedade em miniatura. Esse comportamento era observado por alunas escondidas atrás de portas em silêncio absoluto, ouvindo seus próprios corações baterem enquanto vinham a figura pálida passar. Elas relatam: ela nunca tropeçava, nunca hesitava, nunca se confundia sobre onde estava. Era como se tivesse mapas internos da escola, como se morasse ali. A decadência de Emily. Enquanto o duplicado ganhava corpo, autonomia e movimentos próprios, Emily definhava. Os relatos descrevem: pele acinzentada, cansaço constante, dificuldade de respiração, duras profundas nas articulações, apagões breves e longos períodos em que parecia desconectar da realidade. As alunas afirmavam que ela estava apagando lentamente. E, ao mesmo tempo, o duplicado parecia mais vivo do que nunca. Esse paralelo é um dos pontos mais terríveis de todo o caso real. Quanto mais o duplicado existia, menos Emily existia. O incidente do quarto. A presença ao lado da cama. Uma jovem funcionária registrou o episódio mais íntimo e aterrador. Numa madrugada, ela passou pelo quarto de Emily e encontrou a duplicata de pé ao lado da cama, olhando fixamente para o rosto da original, que dormia profundamente. A duplicada estava tão sólida que a funcionária pensou tratar-se de uma visita, mas quando se aproximou, percebeu. O rosto pálido demais, o silêncio absoluto, os olhos imóveis, o corpo rígido. E então, como sempre, a entidade se desfez em poucos segundos, como o vapor sendo puxado para dentro de si mesmo. A funcionária fugiu, deixando cair o lampião. Esse episódio marcou o ponto onde muitos acreditavam que a duplicata queria ocupar o lugar da original durante o sono, período em que Emily estava mais vulnerável. A pergunta que assombra os historiadores. Em praticamente todas as investigações posteriores, uma questão permanece. E se a duplicata não fosse apenas uma projeção? E se fosse um processo, uma substituição gradual, um esvaziamento da pessoa até que o reflexo tomasse o lugar do original? Essa pergunta não tem resposta. Mas o que aconteceu depois parece reforçar essa teoria. Após anos sendo perseguida pelo próprio duplicado, Emily aceitou que jamais teria vida normal. Ela trabalhava pouco, mudava-se constantemente e evitava criar laços. Em certo momento, a duplicata passou a aparecer até quando Emily estava sentada, imóvel, sem estímulo algum. O processo parecia automático, interno, involuntário. Quando a duplicata apareceu sem Emily estar viva? Pouco antes da morte de Emily, descrita como um resultado de doença não identificada, um último testemunho surgiu. Uma jovem funcionária que cuidou dela relatou: na noite antes de sua morte,
Via a duplicada no corredor, mais sólido do que nunca. Mas ela estava desacordada, quase sem vida. Horas depois, ela morreu. E esse é o detalhe mais sinistro de todo o caso. A duplicata foi vista caminhando pela casa por mais de 1 minuto, depois do momento da morte. E então, desapareceu para sempre. Nenhum registro posterior menciona nova aparição. Nenhuma teoria moderna explica o fenômeno. Nenhuma ciência conseguiu reproduzir o fenômeno. O caso Saget permanece até hoje um dos relatos mais profundos e insólitos do fenômeno inexplicável conhecido como Doppelganger. Um caso real, um caso documentado, um caso que desmonta qualquer certeza sobre a natureza da consciência humana. E um caso que até hoje deixa a sensação de que o mundo pode conter presenças que não deveriam existir.